Amém. Coloque-se de pé no seu lugar. Nós vamos começar essa manhã cantando ao Senhor, louvando Ele por quem Ele é, adorando Ele por quem Ele é, louvando o Senhor por tantas grandes coisas que tem feito por nós. Com muita alegria, abra o seu coração para adorar o Senhor nesta manhã. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Vamos começar mais uma vez. Eis-me aqui na presença. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Diga ao Senhor, seguro estou. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Mais uma vez, seguro estou, seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Seguro, seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Por isso, eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Senhor, nós adoramos o Senhor por quem tu és, por quem tu és em nós, pelo teu grande amor que alcançou o nosso coração. Que privilégio nós temos nessa manhã de celebrar o Senhor com alegria em nossos corações. Hoje, de maneira especial, nós lembramos das nossas mamães. Oh Deus, muito obrigado pelo amor que o Senhor colocou no coração de cada uma por nós. Filhos, nós te louvamos, ó Deus, pelas grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, em nós, nos nossos corações, nas nossas casas e nas nossas famílias. Fala conosco nessa manhã, aqueça o nosso coração, tranquiliza o nosso coração, ó Deus, e traz alegria àquele que se encontra abatido. Ó Deus, que nessa manhã haja refrigério, haja alegria neste lugar. Ó Deus, que o teu Espírito possa, com muita liberdade, falar em nosso coração. Nós choramos e louvamos o teu nome, no nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode se assentar.
Obrigado, Igor. Você quer que aumente aqui ou tá de boa? Não, tá bom. Bom, obrigado. Bom dia, irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Aproveitando, dando os parabéns a todas as mamães da nossa igreja, uma grande alegria para nós ter cada um de vocês aqui conosco. A nossa oração é que hoje seja um dia para lá de especial na sua vida, que você seja bem amada e bem acolhida pelos seus filhos e possa desfrutar da nossa celebração nessa manhã. Hoje nós teremos uma manhã muito especial. Agora nós estamos iniciando uma palestra sobre as mães. Depois do nosso intervalo, teremos o intervalo do Café Gostoso. Depois a gente vai ter a apresentação dos menininhos, das nossas crianças, e também um testemunho lindo, lindo, lindo da irmã Daiane e do irmão Juan acerca da maternidade. Então, uma manhã muito abençoada, dedicada às mães da nossa igreja. Muito bem. Dentro da nossa programação do mês das mães, aliás, do Dia das Mães, do mês da família, foi-me dada a tarefa de falar um pouquinho hoje sobre Maria, uma mãe cheia de graça e cheia de poder. Esse é o tema da nossa palestra hoje, Maria, uma mãe cheia de graça e cheia de poder. E o texto que eu gostaria de ler com os irmãos, para que a gente possa pensar acerca dessa temática, encontra-se em 1 Timóteo, capítulo de número 2. Então, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo 2, o versículo 8. Nós vamos ler do verso 8 até o final do capítulo. Todos acharam? Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem misericórdia ainda? Tem gente que não achou? Vamos esperar mais um pouquinho. Muito bem. Eu vou fazer a leitura, a minha tradução é a Nova Versão Transformadora. Palavras do apóstolo, palavras duras do apóstolo, aparentemente duras acerca das mulheres. Paulo escreveu: quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com as mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias. Verso 9. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que elas praticam. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Eu não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio. Porque primeiro Deus fez Adão e depois fez Eva. E não foi Adão enganado, a mulher é que foi enganada e o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade, com toda a discrição. Amém? Vamos orar, irmãos? Obrigado, Pai, mais uma vez pela Tua palavra que foi lida. Obrigado pela Tua doce presença entre nós. Que nesse dia só possa abrir a nossa mente, só possa abrir o nosso coração para que a gente possa entender a Tua vontade para nós. Fala conosco no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês devem estar se perguntando o que esse texto tão espinhoso, tão encardido tem a ver com Maria, uma mãe cheia de graça e de poder, e o que tem a ver com o Dia das Mães. Muito bem, mas antes da gente tentar fazer os links, né, a Layara fala que eu dou uma volta assim para chegar num ponto, né?
Eu vou tentar me arriscar a fazer isso aqui nessa manhã novamente, espero que dê resultado. Antes da gente chegar nesse ponto, eu gostaria de trazer algum contexto aqui para os irmãos entenderem essa fala do apóstolo Paulo, essa recomendação do apóstolo Paulo à igreja aqui em Éfeso. Nós sabemos que Timóteo foi pastor na igreja de Éfeso. Éfeso era uma província romana na Ásia Menor, era a menina dos olhos do Império Romano, ali naquela região. Muito bem, mas o que acontecia num contexto mais amplo, tendo em vista um mundo grego e um mundo romano, né? Cultura grega muito evidente, muito forte dentro do Império Romano. Muito bem. Primeiro dizer sobre as relações familiares naquele período do primeiro século, eram as relações muito conturbadas, não é? Nós temos, por exemplo, como nós já estudamos aqui em outra oportunidade, as relações familiares eram dominadas por aquilo que as pessoas chamavam de o pater potesta, ou pater familias, que era o homem, ele era o dono da casa, literalmente, ele era o dono da sua prole, ele era o dono da sua esposa, ele tinha o poder de vida e de morte sobre a sua família. Então, se ele cismasse que ele não queria mais um filho, ele poderia colocar esse filho para fora, colocar no lixão da cidade, poderia descartar e matar a sua esposa, era a sua propriedade, ele era o dono, ele fazia o que ele quisesse com a sua família. Isso era muito comum em Éfeso. Também existia, dentro desse mundo greco-romano, e a gente está focando aqui na cidade de Éfeso, o que a gente chama aqui de proto-gnosticismo. O que é o proto-gnosticismo? O proto-gnosticismo é o gnosticismo iniciante, né? O berço, ali as primeiras ideias do gnosticismo. O que o gnosticismo pregava? Grosso modo falando, o gnosticismo pregava que toda a matéria era ruim, que o espírito que era coisa boa. Então, o gnosticismo, ele desprezava as obras do nosso corpo. Tudo que tem a ver com a nossa materialidade, com a nossa fisicalidade, era de segunda categoria. O que importava era o nosso espírito. E qual que era a nossa tarefa, então? A tarefa do homem. A tarefa do homem é se libertar da sua corporeidade, da sua fisicalidade, para ascender e aí encontrar ali a sua plenitude, né? Então, o corpo era o entrave, as obras do corpo eram um entrave para os gnósticos. E o gnosticismo era muito, muito presente aqui também. O proto-gnosticismo era muito presente aqui na igreja em Éfeso. Essa negação das obras do corpo. Tudo que diz respeito ao corpo é mal, a matéria é má, é um dualismo. O espírito é que é bom. Então, o espírito que é iluminado, o espírito que recebe revelação. O corpo não, o corpo precisa ser superado. Muito bem. Existia também, na igreja aliás, na cidade de Éfeso, um culto muito forte a uma deusa feminina, que era a Diana dos Efésios, né? E ela era uma deusa protetora das mulheres também. E, dentre outras coisas, ela queria proteger a mulher de toda a subjugação, de todo o poder, inclusive do poder masculino, e também pensando, dentro desse contexto do gnosticismo, essa ideia também da mulher se libertar das suas vulnerabilidades. Então, ela era chamada da salvadora das mulheres. A Diana dos Efésios era a salvadora das mulheres, né? Então, dentre outras coisas, ela queria libertar as mulheres das práticas indesejáveis do corpo, das suas vulnerabilidades, dentre elas, a vulnerabilidade do casamento, pelo contexto que eu já coloquei aqui para vocês, o casamento era meio opressivo, né? Existia uma masculinidade tóxica ali, aí era mesmo, né? O camarada matava, mas também ele queria libertar as mulheres, porque o casamento já pressupunha gravidez. Não é igual hoje, que você pode casar e optar por não ter filhos. Lá você casava, não é? Você tinha relação sexual, você ia engravidar. Então, queria libertar a mulher também dessa prisão que era a gravidez, o ter filhos. Então, isso era uma vulnerabilidade que precisava ser superada
por aquelas mulheres. E a Diana dos Efésios, que era a deusa principal ali da cidade, não é? Que era mais cultuada, havia miniaturas dela e tudo mais, ela pregava isso, né? E isso é interessante, irmãos, porque quando os homens oprimem as mulheres, naturalmente, as mulheres se rebelam mesmo. Nós temos uma cultura machista, masculinidade tóxica ali, e aí as mulheres começaram, por conta dessa opressão, um movimento de reação, se rebelando então contra o casamento e se rebelando por tabela ou diretamente também se rebelando contra a maternidade, não é? Elas se rebelam ao ponto, preste atenção que isso é muito interessante, né? Ao ponto de também tentar pagar o homem na mesma moeda, oprimir o próprio homem. E esse era o problema da igreja em Éfeso, a igreja que Paulo escreveu aqui para Timóteo. O que estava acontecendo ali na igreja em Éfeso? Acontecia justamente isso, né? Éfeso era uma cidade muito rica, e pelo contexto e pela história, é de se supor que existiam muitas mulheres ricas também dentro daquela igreja, daquela comunidade, ricas porque receberam herança e tudo mais. E o que essas mulheres faziam? Elas se casavam, não é? Mas elas já estavam assim tão banhadas com o ensino lá da Diana dos Efésios, porque, irmãos, é inevitável. A cultura pagã entra na igreja. Nós somos influenciados pelo paganismo o tempo todo, né? Os ensinos que a gente ouve na televisão, no rádio, no seu formador de opinião, seu youtuber preferido, seja o que for, querendo ou não, isso influencia na sua espiritualidade, que as mulheres eram influenciadas por essa cultura da Diana dos Efésios, essa questão de se libertar do casamento, se libertar do marido, se libertar da gravidez. Essas mulheres, quando elas se casavam, o que estava acontecendo ali? Elas começavam a oprimir os homens, porque elas tinham dinheiro e elas casavam com homens mais simples, e elas começavam a oprimir os homens. Então, quando Paulo fala, por exemplo, aqui, que é um texto espinhoso, as mulheres devem aprender em silêncio, com toda submissão, não permito que as mulheres ensinem aos homens em que exerçam autoridade sobre eles. A palavra autoridade aqui é uma palavra no grego que é alfentel, que significa oprimir, subjugar, abusar e causar humilhação ao homem. Se é verdade que existia ali no primeiro século essa ideia de uma masculinidade tóxica, existiam mulheres também que tinham uma feminilidade tóxica nesse sentido, porque elas também estavam oprimindo os próprios maridos, porque tinham condição financeira boa. Paulo vai dizer, olha, as mulheres não devem ser conhecidas porque usam friso de cabelo legal, andam com roupas bonitas, usam ouro, pérolas ou roupas caras, né? Vocês não devem ser conhecidas por isso, vocês devem ser conhecidas porque vocês se embelezam com as boas práticas do Evangelho. Só que não era o caso dessas mulheres. Elas estavam explorando os seus maridos, como aqui a parte financeiramente mais fraca da relação, e estavam abusando deles. E Paulo está dizendo, olha, vocês estão erradas, vocês estão abusando do casamento, vocês estão negando a instituição da família, e vocês fazem isso oprimindo seus maridos. É verdade que é um contra-ataque, o império contra-ataca sempre, né? É um contra-ataque, é verdade, mas vocês também estão erradas. Esse é o contexto aqui da igreja de Éfeso. É curioso isso, né? Mas isso estava acontecendo ali. As mulheres de Éfeso eram ricas, independentes e usavam seu poder para minar a autoridade do homem. Irmão, só um parênteses, antes da gente acusar Paulo de ser chauvinista e de ser também machista e tudo quanto é isto, né? A gente, se lermos em outros lugares acerca da relação marido e mulher, você vai ver que Paulo é altamente libertador em relação às mulheres. Se você ler Efésios, por exemplo, capítulo 5, você vai ver que Paulo tem palavras de libertação para as mulheres. O marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Isso era algo inédito naquela cultura, não é? Então, nós estamos analisando um texto específico para julgar dentro do contexto com o qual ele foi escrito. E o contexto era esse. Existia o abuso masculino? Existia. E Paulo já tratou o abuso masculino quando ele escreveu a Éfeso, em Efésios capítulo 5.
falando que os maridos precisam amar as mulheres e se entregarem por elas, assim como Cristo amou e se entregou pela igreja. Mas aqui ele está tratando um abuso feminino. Esse é um ponto, sobretudo porque as mulheres estavam, muitas delas, negando o casamento por conta da perspectiva gnóstica e negando também a maternidade. Esse é o ponto aqui da nossa, o contexto geral aqui da nossa leitura. Esse é o contexto. Bom, só que nada há de novo debaixo do sol, né, irmãos? Às vezes a gente acha que está vivendo no século XXI cheio de novidade. Nada há novo debaixo do sol. Tudo que nós estamos passando hoje já aconteceu ali no primeiro século também, não é? Hoje nós também não vivemos uma crise nas relações familiares, sobretudo nas relações marido e mulher. Hoje não existe essa mesma crise que tinha lá no primeiro século, não existe hoje também. Não existe hoje uma guerra dos sexos, talvez em alguns graus velada, mas em outras vezes muito explícita entre o homem e a mulher dentro de casa. Não existe uma tensão, não há uma animosidade muito palpável no ar em relação ao casamento hoje na nossa cultura. O casamento não está sempre sendo colocado na berlinda e no paredão. As pessoas não têm colocado em xeque a instituição da família, propondo novos modelos, propondo nova estrutura, né, banalizando a questão do divórcio. E hoje, cada hora que você liga a televisão, você vê o noticiário, você vê um modelo familiar sendo proposto completamente diferente, né? Então, existe uma grande tensão no ar e, sobretudo, uma grande guerra entre homens e mulheres dentro da nossa cultura. Isso é muito evidente. Assim como já existia no primeiro século, hoje também isso existe. Não existe também hoje, assim como existia no primeiro século, uma negação sobre os limites do corpo e as funções do corpo sendo barreiras que precisam ser superadas. Hoje nós não vivemos assim. As pessoas hoje não querem customizar o seu próprio corpo, não é? Aquela frase, meu corpo, minhas regras, o corpo esse corpo não sou eu, esse corpo é meu, me pertence, então posso fazer com o meu corpo aquilo que dá na minha cabeça. Então, se eu quero transformar o meu corpo masculino num corpo feminino, eu posso fazer isso. Se eu quero transformar meu corpo feminino num corpo masculino, eu posso fazer isso. E se existem barreiras de fragilidade no meu corpo, na minha constituição, eu vou superá-las, tratando com hormônios, não é assim? Então, se você quer desenvolver caracteres masculinos, mas você é uma mulher, você vai fazer uma bomba de testosterona. É isso, né? Entre outras coisas. Então, se você quer feminilizar o seu corpo, você então vai dar uma bomba de estrogênio no seu corpo, você vai inibir a testosterona, você vai mudar tanto a sua constituição interna, tentar mudar, como também externamente, você vai mudar a sua aparência. Então, nós estamos continuamente tentando quebrar os limites do nosso corpo, porque esse corpo prende aquilo que nós de fato somos. Nós somos o que está lá dentro. Isso é gnosticismo puro, gente. Não é isso que os gnósticos vão dizer? Que o corpo é algo que tem que ser superado, porque o que conta é o meu espírito. O homem hoje não vai dizer assim, é o meu espírito, porque o homem está secularizado, mas vai dizer o meu self. O self. Nós somos hoje a sociedade do self. Então, como eu me enxergo? O que conta não é a realidade do meu corpo. Essa é uma barreira que precisa ser superada. O que conta é o meu self. É como eu me percebo. É a minha percepção. Não importa o que eu vejo no espelho. Importa é como eu me percebo. Aí eu vou modelar o meu corpo de acordo com a minha psique, de acordo com a minha percepção. Então, o corpo para nós hoje, dentro da nossa cultura, tem que ser superado. As atividades do corpo precisam ser superadas. Pensando nas mulheres, especialmente para as mulheres, gente, só um parêntese aqui, antes de você falar, pastor Pedro é muito machista, né?
Eu estou falando para as mulheres, tá bom? Ok? Então vai sobrar para as mulheres mesmo. Porque é dia das mães, depois vai chegar lá. Um dia a gente fala para os homens, vai sobrar para os homens. Tá bom assim? Você fala, pastor, e os homens? Um dia a gente fala para os homens também. Tem muito pecado da masculinidade tóxica na nossa cultura, que não é novo, né, como nós vimos. Mas o que eu estou falando aqui é sobre como as mulheres estão sendo infectadas por essa cultura da negação do próprio corpo, que não é nada novo debaixo do sol, como nós vimos. Paulo enfrentou isso, Timóteo enfrentou isso ali na igreja de Éfeso, com aquelas mulheres. Então, especialmente as mulheres, né, ou especialmente para as mulheres, o casamento e a gravidez não tem se tornado paulatinamente algo indesejado? Não é? É muito comum você ouvir frases assim: mulher não precisa de homem. Quem já ouviu essa frase? Deixa eu ver, só para ver. Né? Eu não preciso de homem. Não é? Para que eu vou me casar? Então, se eu vou ter filho, eu vou ter um filho produção independente, não é? Vai num banco de esperma e aí você faz a inseminação artificial. Você pode escolher quem você quiser e tal. Mulher não precisa de homem. Então, elas estão negando o casamento. E negando, inclusive, a gravidez também. Negando o casamento e negando a gravidez. Porque a gravidez é algo que denuncia a fragilidade feminina. A gravidez coloca a mulher em uma situação de fragilidade. Estava conversando com a Viviane hoje, ela leu um artigo sobre isso, nessa manhã. Uma mulher que era uma PhD em alguma coisa, né? PhD em alguma coisa, ela fazia muita produção científica, e aí ela parou 1 ano e meio, 2 anos de produzir por conta da gravidez, e quando ela voltou, ela estava lá embaixo na prateleira das recomendações científicas, porque ela ficou grávida. Aí o pessoal falando, olha como a gravidez fragiliza a mulher, olha como a gravidez tira a mulher do mercado, olha como a gravidez tira o poder da mulher, não é? Então o problema é a gravidez. Então as mulheres precisam superar essa questão da maternidade. Está aí um dos motivos que muitas meninas hoje, muitas mocinhas hoje, não querem se casar e não querem, sobretudo, ter filhos, porque elas não querem perder o poder, né? O poder que elas vão ter, ou que elas vão perder, se elas possivelmente se casarem, e mais ainda, se elas se aventurarem a ter filhos. Então, as mulheres também não desejam negar suas vulnerabilidades morais em relações afetivas e reprodutivas. Outro ponto importante, que existe uma revolução afetiva e moral dentro da cabeça das mulheres do nosso tempo, porque as mulheres hoje elas querem se parecer tanto, nós vamos ver isso mais para frente, tanto com os homens, que os padrões morais que elas estão adotando são os padrões morais agora masculinos também. Então, se os homens, na sua depravação, na sua masculinidade tóxica, seja lá o nome que você quer dar para isso, mas se o homem se deprava, se o homem se prostitui, se o homem sai com todas, as mulheres também querem nivelar esse tipo de comportamento, porque elas querem também se empoderar, elas querem também ter os mesmos direitos, né? Então também elas estão quebrando todas essas barreiras. Eu estava vendo uma palestra, um camarada dizendo que as mulheres, elas, estruturalmente falando, elas são seres mais morais do que os homens, mais conservadores na questão sexual do que os homens, e, portanto, elas têm um comportamento sexual muito mais conservador do que os homens, e isso tem a ver com a própria constituição feminina, algo da psique feminina, algo dado, eu imagino, pelo próprio Deus, mas agora elas estão quebrando essas barreiras e estão tendo que ir para o psicólogo para tentar lidar com isso. Porque elas estão atentando contra a sua própria psique, contra a sua própria constituição feminina. Elas estão se empanturrando de remédio para dar conta das suas escolhas, porque elas querem também se nivelar
no nível de comportamento moral com os homens, né? Então, a Margaret Singer, a primeira feminista, primeira onda, Margaret Singer, né? Singer, primeira onda feminina, do feminismo, já dizia isso, que as mulheres precisam superar as suas vulnerabilidades, sobretudo, e inclusive e prioritariamente, as suas vulnerabilidades reprodutivas. Filho é um problema na vida das mulheres. Para o empoderamento feminino, filho é um entrave, é um problema. Se você quer ser uma mulher poderosa, como a Christine Lagarde, lá, diretora do Banco Central lá europeu, você não pode ter filhos. Esse é o ponto. Olha que coisa interessante, assim como o primeiro século, né? A covardia masculina na nossa cultura, que ela é muito evidente, amplia o sentimento de déficit da mulher. Porque quanto mais traidor, mais omisso, mais abusivo o homem mais a mulher será levada a se proteger da sua vulnerabilidade. Isso coloca a mulher em guerra contra o homem e contra a si mesma, ao ponto de negar o próprio útero. O que nós temos aqui na nossa cultura, irmãos? Muito parecido com o primeiro século. Uma covardia masculina. A gente tem estudado o feminismo, e quando a gente estuda o feminismo, a gente vê que quem está lucrando com o feminismo são os homens, né? O feminismo faz muito bem para os homens e muito mal para as mulheres, porque ele ajuda as mulheres, ele ajuda os homens a serem ainda mais covardes, ainda mais omissos, ainda mais descompromissados, ainda mais abusivos, porque agora ele pode ter sexo à vontade, ele pode ter a vida que ele sempre quis, sem qualquer tipo de vínculo. E quem sempre tem pagado o preço dessa suposta liberdade e autonomia são as mulheres. Olha só que coisa interessante. Então, as mulheres, nesse movimento de libertação, né, de independência, elas estão se escravizando ainda mais, porque elas estão mais desprotegidas e mais vulneráveis em relação ao sexo oposto. Deveria ser o contrário, elas deveriam estar mais fortes, elas estão ainda mais vulneráveis, né? Porque o camarada está nadando de braçada, porque ele pode ter as mulheres que ele quer, sem pagar o preço por isso, sem fidelizar ali a relação matrimonial, né? Então, o sexo livre é, na verdade, aí um tiro no pé para as mulheres do nosso tempo. E essa covardia masculina tem gerado revolta nas mulheres, porque tem evidenciado ainda mais a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, a sua fragilidade. Isso coloca a mulher em pé de guerra contra o homem, porque ela vai se revoltar, porque ao mesmo tempo que ela se oferece no mesmo pé de igualdade para o homem, com toda a liberdade sexual possível, ela fica revoltada quando o camarada aceita a proposta, quando o camarada é leviano com ela, quando o camarada é promíscuo, elas ficam revoltadas. Oh, como assim você está usando meu corpo? Uai, mas não é liberdade sexual? Não é isso que você está querendo? Não são os mesmos direitos sem compromisso? Então, é assim que a coisa funciona. E ela se revolta contra o homem. E se revolta contra o seu próprio corpo, porque ela olha para si e ela vê que ela é vulnerável. Ela vê que ela é frágil. Sobretudo com a possibilidade da gravidez, né? Porque quando ela se entrega sexualmente, a gravidez é uma possibilidade que deve ser colocada sobre a mesa, né? Daí, justifica-se essa grande demanda por aborto nos nossos dias. Por que a bandeira do aborto está sendo levantada? Como plano de contenção de danos. Porque a mulher não está dando conta da sua fragilidade, da sua liberdade, e ela é vulnerável, porque ela é engravida. Então, como eliminar a vulnerabilidade? Abortando. Vamos abortar, porque aí a gente, pelo menos, consegue remediar esse mal. E você me acompanhando até aqui? Está dando tá dando, Selma? Está dando para entender? Muito bem. Eu vou fazer uma citação aqui de um camarada chamado Ernest Becker. Ele escreveu um livro chamado A Negação da Morte.
né, a negação da finitude. Ele vai dizer assim que a patologia do homem moderno é a sua necessidade de provar que ele pode fazer o que quer e não precisa de mais ninguém. É esse mito da suposta autonomia. Meu corpo, minhas regras, eu posso fazer o que eu quero e eu não preciso dar satisfação para ninguém. Quem manda em mim é o meu nariz. Ele chamou isso de neurose narcísica. Isso afeta tanto os homens, como também afeta as mulheres. Neurose narcísica. Segundo ele, aí falando agora para as mulheres, segundo ele, as mulheres modernas, presta atenção, ele não é um cristão. Então, ele falou, as mulheres modernas odeiam seus próprios corpos, elas odeiam suas funções corporais, seja a menstruação, seja o círculo hormonal, e odeiam competir com os homens e perder. O que elas fazem? Então, o que elas fazem? Eliminam tudo aquilo que as torna vulneráveis. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que as mulheres estão competindo com os homens. Mas quando elas olham para o corpo dela, elas veem que elas são mais frágeis. Fisicamente mais frágeis, não é assim? Né? A gravidez torna a mulher mais vulnerável, então elas olham para a sua biologia e falam, puxa vida, eu sou mais frágil. E elas odeiam isso, porque elas querem superar os homens, elas querem vencer o homem. O homem é um inimigo, guerra dos sexos, como nós falamos. Então, o que elas estão fazendo? Elas estão eliminando todas as vulnerabilidades possíveis. As mulheres desejam, ainda segundo o Baker, se transformar em homens. Por isso precisam se livrar das suas vulnerabilidades. Olha o que ele decretou. No fundo, as mulheres querem se tornar homens. Elas querem se parecer com homens. Isso é muito interessante, porque geralmente é isso que acontece, né? Vai se masculinizando, vai desenvolvendo sentimentos muito masculinos, comportamentos muito masculinos, vai desenvolvendo agressividades masculinas, vão se parecendo cada vez mais com os homens, né? E até, em alguns casos, fisicamente, começam a se parecer com homens mesmo. Muito bem. Eu falei que nada novo debaixo do sol, e eu fiz uma retrospectiva até o primeiro século, na igreja de Éfeso, vi como isso é muito comum, era muito comum ali, como também é comum na nossa cultura. Mas eu vou fazer uma retrospectiva até o Jardim do Éden agora. Porque aí eu vou dizer que nada novo debaixo do sol mesmo, porque tudo isso que nós falamos já estava presente ali no Jardim do Éden. Já estava presente ali na tentação da serpente. Assim como na igreja de Éfeso haviam falsos mestres que ensinavam as mulheres que elas não precisavam de casamento e gravidez, assim também nos nossos dias isso existe, mas também isso existiu e foi tentador no Jardim do Éden. Os irmãos conhecem a história do Jardim do Éden em Gênesis capítulo 3, ok? A serpente tentando a mulher, não é? E tudo mais. Bom, no Éden, o homem pecou por covardia e por omissão, por não fornecer à mulher a sua proteção amorosa. Não sei se os irmãos sabem, existe um livro muito legal que fala sobre isso, que é do Larry Crabb, Silêncio de Adão. Não sei se os irmãos sabem que ali no Jardim do Éden, quando a mulher pecou, ela não estava só, quando ela foi tentada. O homem estava do lado. O homem participou do processo da tentação. Ali no hebraico, isso é muito, muito claro. Então, era como se a serpente estivesse tendo um diálogo com Eva e Adão sentado de camarote, ouvindo tudo e concordando com o processo da tentação. Então, no Jardim do Éden, o homem pecou por covardia, por omissão. Eu até vou dizer, porque ele talvez viu algum lucro naquela possível queda dos dois, né? Por que ele pecou? Ele pecou por não proteger a mulher daquela tentação. Ele deixou a mulher vulnerável às propostas da serpente. E a mulher pecou
por causa da vergonha da sua vulnerabilidade. Porque ela não queria assumir que precisava de um homem. O homem pecou por omissão, deixou a mulher tomar a frente do processo ali, da tentação, em vez do homem proteger a mulher e dizer, porque Deus falou, foi para o homem acerca da árvore, não falou para a mulher, ele falou para o homem, para que o homem não comesse da árvore do jardim, não é? Então era o homem que deveria ter chegado e falar, não, peraí, Deus falou isso. Não, a serpente foi direto na mulher, já quebrando todas as cadeias de autoridade, assim, né? É a subversão mesmo. O homem então pecou porque ele deixou a mulher vulnerável, e a mulher pecou porque ela sentiu vergonha de precisar do homem, para protegê-la naquele momento. Ela falou, não, pode deixar que eu dou conta, pode deixar que eu vou assumir daqui. Então ela não quis assumir que ela precisava de um homem naquele momento, que ela precisava de alguém para protegê-la. A mulher foi tentada na sua vulnerabilidade e cedeu. Nós vamos ver que vulnerabilidade é essa. Entre outras coisas, a sedução da serpente consistia na negação da maternidade, a negação da reciprocidade, da dependência, interdependência homem e mulher, a negação da necessidade de definir o seu feminino a partir da figura masculina. E nós sabemos pela psicologia que nós nos definimos a partir do outro. O masculino é definido a partir do feminino. O feminino é definido a partir do masculino. É impossível você definir um ponto sem levar em consideração o contraponto. Então, é essa a ideia. A mulher, então, ela explodiu com tudo isso ali na tentação. Então, a sedução consistia na negação da maternidade. E por que a gente tem pistas sobre isso? Porque quando Deus vai castigar a mulher, é interessante que ele castiga a mulher como? Dizendo, olha, você vai ter dores de parto ainda maiores quando você for ter filhos, né? Então, assim, olha, você está querendo escapar da sua vulnerabilidade, mas, olha, eu vou multiplicar ainda suas dores de parto. Isso vai ser uma maldição sobre você. Isso é interessante, né? E o homem, por conta da sua missão, a terra agora não era propícia para o homem. O homem agora ia lutar com o trabalho do seu rosto, ia comer o pão, a terra ia se esforçar para lutar contra o homem. Ou seja, o processo do homem agora de cuidar do jardim, de pôr ordem no caos, ia ser um processo ainda muito mais penoso. Muito bem, essa era, portanto, a tentação feminina ali no Jardim do Éden. Entre outras coisas, sai debaixo da autoridade masculina e negar a sua vulnerabilidade. Negar a sua vulnerabilidade. Muito bem. E agora, esses 10 minutos finais, eu queria só que a gente pensasse um pouquinho sobre Maria, a partir de tudo isso que nós explanamos aqui, né? E a pergunta é justamente essa, dentro do nosso tema. Quando a mulher, já que todas desejam de alguma forma isso, quando a mulher terá o poder que ela tanto deseja? Esse é um ponto, né? Hoje nós vemos muito falar sobre empoderamento feminino. Quando a mulher terá o poder que ela tanto deseja ter? Isso vai acontecer? Qual é o caminho para que ela adquira esse poder? Bom, uma resposta simples, rasa, e depois a gente tenta argumentar. Quando ela deixar de imitar Eva e passar a imitar Maria. Quando ela deixar de imitar Eva, que foi seduzida pela serpente, que quis negar a sua vulnerabilidade, assim como as mulheres em Éfeso quiseram negar a sua vulnerabilidade e se rebelaram contra a maternidade, crendo em Diana dos Efésios como a sua salvadora, não é? Quando também, as mulheres de hoje também negando a sua feminilidade, negando as suas vulnerabilidades. Quando a mulher então, portanto, se empoderará quando ela deixar de olhar para Eva, que é a mãe de todas as mulheres, e passar a imitar Maria. Quando a mulher deixar de correr da sua vulnerabilidade, das funções do seu corpo, do seu útero e da sua maternidade,
e receber essa dádiva com alegria e com ações de graça. Então, quando a mulher vai se tornar poderosa, de fato, quando ela vai se tornar cheia de graça, quando ela deixar de correr da sua vulnerabilidade, aceitar a sua vulnerabilidade, aceitar a sua dependência, aceitar a sua fraqueza, aceitar que a mulher precisa do homem, a mulher precisa do casamento, e aceitar a sua vulnerabilidade também, que a mulher precisa de filhos, ela foi criada para filhos. Então, quando ela aceitar isso, e deixar de negar as funções do seu corpo, se reconciliar com o seu corpo, com as funções biológicas do seu corpo, se reconciliar com o seu útero, a mulher tem útero, e se reconciliar com a sua maternidade. Quando ela receber todas essas coisas com alegria e gratidão. Aqui está o grande ponto, irmãos. Muitas vezes o que acontece na nossa cultura, e isso vale de forma genérica, nós seres humanos somos ingratos em relação àquilo que Deus nos deu, a como Ele nos criou. Nós estamos sempre nos rebelando contra a criação de Deus. Eva se rebelou no jardim do Éden contra a criação de Deus, contra os limites impostos por Deus. Eva não tinha o direito de negar a sua fisicalidade, Eva não tinha o direito de negar a sua vulnerabilidade, mas foi isso que ela fez, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem também não tinha o direito de negar as suas funções e as suas tarefas. Ele fez isso quando ele comeu do fruto também. Nós pecamos. Então, e pecamos por quê? Por ingratidão, porque nós não aceitamos a boa dádiva de Deus, como Deus nos criou, como Deus nos constituiu. Nós precisamos nos reconciliar com o Criador e aceitar a nossa condição de criaturas, a nossa criaturidade. Precisamos aceitar isso. Maria, aqui está um mistério, não é? Aqui está um grande mistério de Deus. É da fraqueza da mulher que Deus fará Satanás ser derrotado. Em outras palavras, da fraqueza da mulher, Deus derrotará Satanás. Lá no Gênesis capítulo 3, é muito interessante, depois da maldição das dores de parto sendo multiplicadas, Deus vai fazer uma promessa para Eva, uma promessa de redenção, não vai? E que promessa de redenção é essa? É muito interessante. Ele podia dizer assim, olha, eu vou te libertar de muitas coisas, mas ele vai dizer, olha, você foi amaldiçoado aqui, a gravidez de parto sua vai doer mais, né? A dor de parto. As mulheres estão se preparando aí, né? As dores de parto diz que dói mesmo, né? Mas Deus podia dizer, olha, você vai ter esse peso maior. Mas olha, quando você estiver grávida com dores de parto, e quando você der à luz, essa pessoa que nascer de você vai esmagar a cabeça da serpente. Não é isso que fala no Jardim do Éden? Né? Por inimizade entre você e a serpente, esse te ferirá o calcanhar, mas você vai ferir a cabeça. O descendente da mulher, da gravidez da mulher, iria ferir a cabeça da serpente. Olha que coisa interessante, a mulher fugindo da vulnerabilidade, mas está na vulnerabilidade dela a sua salvação. É por isso que Paulo está dizendo, a mulher será salva dando à luz a filhos, porque é justamente isso que aconteceu, meus irmãos. Eva deu à luz a filhos, e depois Maria deu à luz ao Salvador. E esse Salvador esmagou a cabeça da serpente. Não é a Diana dos Efésios, que é a salvadora das mulheres, mas é Jesus Cristo, o Salvador das mulheres, o Filho da mulher. Então, Maria precisa ser imitada porque ela aceitou humildemente a tarefa dada por Deus, que incluía aceitar uma maternidade não planejada, que a deixaria totalmente vulnerável diante dos homens. Maria foi a mulher mais vulnerável que você possa imaginar, gente. Imagina um adolescente de 15, 16 anos, prometida a José, mas ainda não se uniu a ele, virgem, sem relação sexual, e de repente ela aparece grávida, sem planejamento, e essa narrativa cola para quem? O próprio José ficou confuso. Mas olha só, Maria aceitou isso.
Eva não aceitou a sua vulnerabilidade e se rebelou, dizendo: não, eu não preciso de homem. Não, eu não preciso da instituição familiar. O homem não vai ser o cabeça da minha casa. Eu vou tomar as rédeas e o controle da minha vida. Eu vou me rebelar contra o meu corpo. Mas Maria não. O que Maria fez? Maria recebeu a visita do anjo. Eva recebeu a visita da serpente no Éden. Mas Maria recebeu a visita do anjo do Senhor. E ela, diante dessa visita do anjo do Senhor, o que ela fez? Eva se rebelou, Maria se submeteu. E o que Maria falou? Eis aqui a tua serva, cumpra-se na tua serva toda a sua vontade. Maria experimentou algo que a gente chama de passividade ativa. Ela se submeteu à vontade de Deus, se submeteu aceitando a sua vulnerabilidade, se submeteu aceitando uma gravidez que ela não havia planejado, porque ela creu no Senhor. Passividade ativa. Maria ofereceu o seu ventre ao Senhor. Mulheres, vocês precisam oferecer o ventre de vocês ao Senhor. O ventre de vocês pertence ao Senhor. Do ventre de Maria surgiu o Salvador. Ao contrário da cultura do aborto, do feminismo, do ensino de Ana dos Efésios, Maria se tornou poderosa não porque se rebelou como Eva fez, mas porque ela se submeteu. Ela se submeteu à vontade de Deus para a vida dela. E porque se submeteu, na sua submissão, Deus trouxe salvação para esse mundo. Mamães, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Vocês precisam se submeter à vontade de Deus para vocês. Vocês precisam comprar a narrativa de Deus para vocês. As feministas negam a maternidade por causa do medo da vulnerabilidade. Mas Maria aceitou a maternidade por causa da sua confiança em Deus. Aqui nós podemos escolher de que tipo de vida nós vamos ter. Como nós vamos caminhar? Com medo da nossa vulnerabilidade, mulheres? Aliás, eu não posso me incluir, né? Mas as mulheres precisam se decidir. Vocês vão viver com medo da sua vulnerabilidade, lutando contra ela? Ou então vocês vão viver confiando no Senhor e aceitando da parte do Senhor que vocês são vulneráveis e que vocês precisam do cuidado dele? Aceitar a maternidade é um ato de gratidão e é um ato de fé. Aceitar a maternidade é um ato de gratidão e é um ato de fé. Eu quero agradecer a todas as mamães da nossa igreja, a todas as mamães aqui presentes, porque quando vocês decidiram ser mães, vocês aceitaram justamente isso. Aceitaram a vulnerabilidade de vocês. Deus deu para vocês agora um novo ministério. E isso é um ato de gratidão ao Senhor. Vocês são gratas a Deus pelo seu corpo, gratas a Deus pelo seu útero. E também é um ato de fé, sabendo que Deus está com vocês. Deus está com vocês. Que Deus nessa manhã derrame muito da graça, da bênção, da alegria, do amor dele no coração de cada uma das mamães. Que derrame também sobre aquelas que ainda não são mães, que desejam ser um dia, para que elas não tenham medo da maternidade, para que elas não tenham medo de serem alegres mães de filhos. Deus deseja que a sua igreja seja livre de toda a narrativa que nega o nosso corpo, que nega a grande bênção que é ser mulher. Portanto, tenha alegria e gratidão a Deus por ser mulher, e tenha alegria e gratidão a Deus por você poder um dia ter filhos também. Feche seus olhos e vamos orar. Te damos graças nessa manhã, Senhor, pela tua bênção, pela tua graça de
poder entender um pouco mais da tua palavra. Pai, eu oro para que essa palavra fique não apenas na mente de cada uma das mamães aqui presentes, mas de todos nós, para que com gratidão, com alegria, com fé, nós possamos discernir, Senhor, e aceitar a tua vontade para nós, o teu plano para nós. Ó Senhor, renova a alegria no coração de todas as mamães aqui nessa manhã. Alegria, Senhor, de dedicar a sua vida aos filhos. Assim como Maria, Senhor, se curvou, nossas mães hoje também se curvam diante de Ti, dizendo: eis aqui, Senhor, faça com a Tua serva aquilo que está no seu coração. Que essa palavra também seja encorajadora para aquelas que ainda não são mães, para que elas experimentem também dessa alegria, do poder que é poder dedicar o útero ao Senhor, para a Tua glória, para o Teu reino. Ó Senhor, que essa beleza da maternidade não seja ofuscada por nenhum discurso ideológico opressor, Senhor, mas que possamos crer, que possamos confiar na Tua palavra e na Tua vontade para cada um de nós. Ajuda-nos nisso. Obrigado por esse tempo gostoso de comemoração do Dia das Mães. Continue conosco, nos abençoando. Oramos no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos ter um intervalo, é isso, Viviane? Um cafezinho gostoso. E depois nós vamos ter ainda um segundo momento aí, com comemoração, com teatrinho. Muita coisa boa vai acontecer ainda. Hã? Tem uma música agora? Peraí, tem uma música. Uma música agora? Tem ou não tem? Tem. Agora ficou a briga de Tiago com Layara aqui. Mas vai ter, né? Vai ter uma música. Queridos, coloque-se de pé no seu lugar mais uma vez. Nós vamos cantar uma próxima canção. Talvez seja novidade para você, talvez não, mas você certamente já ouviu esse texto bíblico. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Esse texto, ele foi musicado, né? E de maneira muito simples você vai poder cantar. E o meu desejo nosso desejo, na verdade, que você possa abençoar a vida dessa pessoa que está aí do seu lado. Abrace essa pessoa, cante com ela. Se você está sozinho, procure alguém, mas não cante essa canção sozinho. Abençoe a vida dessa pessoa que está contigo. E lembre da sua casa, lembre da sua família, enquanto você canta, enquanto você ora também ao Senhor, cantando essa belíssima canção. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.
bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida.